Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos nós aqui em mais uma pastoral. A pastoral de hoje está sendo gravada aqui de Miguel Pereira. Estamos no encontro de casais, eu e Marcinho, no encontro de casais promovido pela Igreja Evangélica Congregacional Campo Grandense, a nossa igreja mãe. E é aqui de Miguel Pereira, enquanto estamos envolvidos no encontro de casais 2021, promovido pela Campo Grandense, que nós gravamos este vídeo desta pastoral. A pastoral é este vídeo que nós gravamos todo domingo, publicamos todo domingo e que promovemos uma breve meditação. Nos últimos domingos, desde que nós iniciamos o mês de outubro, nós temos feito pastorais com os 5 solas da Reforma Protestante. Já falamos a respeito da graça, somente a graça, e explicamos o significado da graça. Falamos sobre a fé, somente a fé, e hoje nós vamos falar sobre o terceiro sola Escritura. É uma meditação breve, rápida, e eu quero primeiro, antes de mais nada, fazer a leitura do texto de 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3. E diz assim, eu quero ler para você o texto da Bíblia de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, 16 e 17, eu vou ler para você. E o texto diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vou ler novamente o versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós cristãos protestantes, cremos que a Bíblia é suficiente, que a Bíblia de Deus é a palavra de Deus e ela é a nossa regra de fé e de prática. Ou seja, a verdade que acreditamos está explicitada na palavra de Deus, na Bíblia, e é ela que nos conduz para a nossa vida prática, a nossa vida cotidiana, seja na nossa casa, no trabalho, onde quer que Deus permita que estejamos. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. E para a pastoral de hoje, eu quero observar com você 5 aspectos que nós entendemos que são importantes que nós saibamos acerca da Bíblia. O objetivo aqui não é que eu seja exaustivo na análise de cada um desses aspectos, mas simplesmente pontuar para que você possa guardar no seu coração e entender a relevância desses 5 aspectos, porque nós consideramos a Bíblia a nossa regra de fé e de prática. O primeiro aspecto é que nós consideramos, como o próprio texto de 2 Timóteo diz no capítulo 3, no versículo 16, que a Bíblia é inspirada por Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o próprio Espírito, foi o próprio Espírito que inspirou cada um dos autores da Sagrada Escritura. Homens, no intervalo de aproximadamente 1500 anos, escreveram o texto que nós temos nas mãos hoje e chamamos de Bíblia. No intervalo aproximadamente de 1500 anos, a começar com o profeta Moisés e terminando com o apóstolo João. Nesse intervalo de 1500 anos, Deus usou homens, mas esses homens, com as suas particularidades, com as suas características, eles foram inspirados por Deus pela ação do Espírito. Então acreditamos que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Apesar de ter Deus usado homens falíveis e que viveram cada um em sua época, a palavra é inspirada por Deus. Assim como o homem que foi feito do barro foi inspirado por Deus, o Espírito Santo agiu para que nele houvesse vida, Deus agiu por meio destes homens para que esta palavra não fosse uma palavra ou um texto ou um livro qualquer. Ela é inspirada por Deus, ela é viva porque o próprio Espírito Santo inspirou a palavra de Deus, as Escrituras como nós conhecemos. E é importante que nós salientemos aqui, quando falamos desse primeiro aspecto, que a Bíblia foi inspirada por Deus, nós acreditamos que ela foi inspirada por Deus de forma plenária e verbal.
O que isso quer dizer? Quer dizer, plenária, que toda a Escritura é inspirada, foi inspirada por Deus. Toda a Escritura, sem que nenhuma parte dela ficasse por fora, para fora. Plenária e verbal. Cada palavra registrada pelos profetas, pelos apóstolos, por aqueles que foram autorizados a escreverem a Bíblia, foram escritas, cada palavra escrita pela autorização, pela inspiração de Deus. Então chamamos assim, a palavra de Deus, ela é inspirada de forma plenária, ou seja, toda a Bíblia, e verbal, palavra por palavra, sem que nenhuma parte da Bíblia, toda a Bíblia, seja então inspirada por Deus, de modo que nenhuma parte tenha ficado de fora. Toda a Bíblia e cada parte da Bíblia. Então esse é o primeiro aspecto. A Bíblia é inspirada por Deus. É Deus agindo pela ação do Santo Espírito, usando homens no seu tempo, no intervalo de 1500 anos, para que as palavras registradas fossem ali, na verdade, a palavra de Deus registrada. A Escritura, ela tem caráter autoritativo, porque é o próprio Deus, o autor último de cada uma das palavras de todo o texto bíblico. O segundo aspecto, e tem a ver com o primeiro, é que a Bíblia, reconhecemos a Bíblia como autoridade. Autoridade singular. A palavra de Deus, ela tem caráter autoritativo. Os profetas do Antigo Testamento foram autorizados a escrever em nome de Deus, pela inspiração de Deus, assim como os apóstolos no Novo Testamento. Então a Bíblia é o único livro que nós consideramos que tem esse caráter autoritativo. Por isso também nós não acreditamos que haja hoje apóstolos, porque se acreditássemos assim dessa forma, acreditaríamos então que ainda hoje teríamos pessoas com este caráter autoritativo para escrever o texto sagrado, e nós não acreditamos desta forma. Acreditamos que o cânon, toda a Escritura já foi encerrada. Deus estabeleceu aquilo que Ele queria comunicar por meio destes homens, dando a eles esta autoridade. E a palavra de Deus é a palavra final sobre tudo que nós entendemos como verdade. Como eu disse no início, ela é a nossa regra de fé e de prática. Então, dois aspectos nós já tratamos. O primeiro, ela é inspirada por Deus e ela tem uma autoridade singular. A gente pode ler outros livros podem nos ajudar, mas nenhum outro livro, nenhum outro autor, nenhuma outra obra está no mesmo patamar da autoridade da Bíblia. Só os autores que a escreveram tiveram um atributo, uma atribuição autoritativa para que ali ficasse registrado a palavra de Deus, a autoridade máxima sobre tudo que vemos, pensamos, desejamos e queremos. A palavra de Deus é inspirada e tem uma autoridade singular. Também queremos abordar o aspecto da inerrância da Bíblia. Quando a gente fala da inerrância, quer dizer que ali não há nenhum erro, como foi, obviamente, um texto escrito, em última análise, pelo próprio Deus, ali não há nenhum erro. E nós defendemos a inerrância da Bíblia. Sabemos que há em nosso tempo, e isso não é nenhuma novidade, pessoas que tentam relativizar a autoridade da Bíblia, dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E como disse, e como dissemos lá no início a respeito da inspiração, no primeiro item, de forma plenária e verbal, ou seja, toda a Bíblia, palavra por palavra. Logo, não há nenhum espaço, nenhuma possibilidade para a errância. Acreditamos, ao contrário disso, na inerrância da Bíblia. Mas além de acreditarmos na inerrância da Bíblia, nós acreditamos também na infalibilidade da Bíblia. E inerrância não é a mesma coisa que infalibilidade. Suponhamos que você copie aqui um texto, um documento, e você copie de forma precisa um texto transcrevendo para a cópia para outro texto. Ali você pode copiar de forma perfeita, sem nenhum erro, aquilo que o primeiro documento estava escrito. Mas é possível que, embora você não tenha errado em absolutamente nada, nem um ponto, nem um tio, em copiar o texto para outro texto, de um documento para outro documento, ainda assim é possível que haja falibilidade naquilo que está escrito no texto. Ou seja, ele pode ser inerrante e ao mesmo tempo ser falível, desde que consideremos que os aspectos que estão ali descritos
podem não ser verdades. Podem, por exemplo, as promessas que ali estão descritas podem não se cumprir. De alguma forma, valores, princípios, promessas, aquilo que está sendo dito de alguma forma pode ser falível. No caso da Bíblia, não. Ela é inerrante, porque, como dissemos, ela foi inspirada por Deus, homens receberam a autoridade de Deus para escrever de forma plenária e verbal, e nela não há nenhum erro. Ela é um texto, ela nos apresenta um texto sagrado com zero possibilidade de erro, com a inerrância que nós acreditamos e também na sua infalibilidade. Tudo aquilo que Deus disse é verdade. Tudo aquilo que Deus destacou como a sua vontade aconteceu. Todas as suas promessas se cumpriram ou irão se cumprir. Por quê? Porque não há nenhuma possibilidade dela falhar, nem naquilo que foi descrito dos fatos anteriores, nem a respeito daquilo que está reservado para o futuro. Então acreditamos na inspiração da Bíblia, acreditamos na autoridade da Bíblia, acreditamos na inerrância da Bíblia e acreditamos na infalibilidade da Bíblia. E por último, queremos dizer, tratando nesta pastoral a respeito da sola Escritura, ou somente a Escritura, que acreditamos na suficiência da Escritura. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos aprender, conhecer a respeito de Deus, a respeito de toda a criação, a Bíblia nos é suficiente. Podemos ler outros livros, podemos buscar outros conhecimentos, mas aquilo que era necessário que o homem soubesse a respeito de Deus e da criação está descrito na Bíblia. Todos os demais conhecimentos, eles são conhecimentos secundários. Toda a busca por outra organização a respeito das verdades de Deus que nós usamos como outros autores, livros que nos auxiliam, eles são úteis, mas não podemos nos esquecer nunca que a Bíblia nos é suficiente. Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus e da sua criação, de toda a criação, está descrito na Bíblia, e isso nos é suficiente. Tudo que precisamos saber a respeito do futuro, do porvir, está descrito na Bíblia e ela é suficiente. Então, desta forma, nesta pastoral que eu estou gravando aqui de Miguel Pereira, junto com os irmãos da Igreja Evangélica Congregacional Campo Grandense, no Kim Miguel Pereira, nós destacamos neste domingo, nesta pastoral, os aspectos que compõem a sola Escritura, somente a Escritura. Acreditamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Acreditamos que a Bíblia é inspirada por Deus, que ela é a autoridade de Deus revelada, comunicada na Escritura Sagrada. Acreditamos na inerrância da Bíblia, acreditamos na infalibilidade da Bíblia e acreditamos na suficiência da Bíblia. Fica com Deus, até a próxima pastoral.